Olá, está começando mais um programa Escolas do Conhecimento aqui pelo Sistema Educativo de Rádio e TV Univale. Hoje a nossa pauta é com a Escola do Mar, Ciência e Tecnologia e quem está com a gente é o biólogo, professor dos cursos de Ciências Biológicas e Oceanografia, vinculado ao Laboratório de Ciências Ambientais, professor Ricardo Corbetta. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo certo, bom dia, obrigado pelo convite aí. Nós que agradecemos a presença para a gente falar sobre escorpiões, principalmente aqui em Itajaí. Professor, já quero começar perguntando uma coisa que deve ser a dúvida de quem está nos acompanhando. Onde nós podemos encontrar os temidos escorpiões? Então, eles agora estão se adaptando, ficam geralmente perto das casas, né? Mas onde tiver entulho, terreno baldio, material abandonado, madeira, casas, né? Geralmente tem bastante, onde tiver muito entulho e, por exemplo, o resto de construção. Então, esse é um cuidado que as pessoas precisam ter. Greta de muro também, assim... aí vai, conforme a situação, vai aumentando a distribuição, né? Podem entrar, por exemplo, em encanamento elétrico, de esgoto, né? Então, eles vão... greta de muro, por exemplo, né? Então, eles vão se espalhando. Se espalhando. E, por falar em espalhar, tem algo que é bem curioso na reprodução dos escorpiões, que é a capacidade das fêmeas de se reproduzirem sem os machos, é isso? Isso. O escorpião, eles têm quando nasce, mais ou menos 10 meses depois, já pode reproduzir. Então, uma fêmea consegue 15 a 20 filhotes, né? Mas algumas espécies, 2 espécies no Brasil, de várias que tem, mas as 2 principais que estão causando mais problemas, exatamente o escorpião amarelo, ela consegue se reproduzir sem o macho. A gente chama de partenogênese. Ou seja, a fêmea, depois de começa a reproduzir, né, ela consegue ter filhote sozinha, não precisa do macho, né? Geralmente precisa, a maioria das espécies precisa, mas nessas 2 espécies no Brasil, que são mais importantes, não precisa do macho. O senhor mencionou o escorpião amarelo. Por que ele é mais perigoso, digamos assim? Por que o pessoal tem que ficar mais atento com essa espécie em específico? Ele é mais... Como ele está se adaptando perto das casas, junto com o amarelo que tem no Nordeste também, tem outro que é o amarelo que dá mais no Nordeste, esses escorpiões, então, eles estão perto das residências, né? Hoje já não tem tanto predador, não tem... né? Tu não encontra... Até lagartixa está difícil de encontrar, sapo, aranha. Então, assim, os predadores diminuir um pouco, né? Tu aumenta a qualidade de comida, porque sempre vai ter barata para eles por perto, lixo. Então, eles se adaptaram às cidades, né? E às casas. Então, o que acontece? Tendo lixo, tendo baratinha, tendo bichinho por ali, eles conseguem se reproduzir e ficar por ali perto da residência, né? As cidades também estão cada vez mais quentes, mais isoladas, né? Então, isso aí é um ambiente ótimo para eles. E aqui em Itajaí, nós vimos algumas notícias a respeito disso, a região da Praia Brava, por conta justamente dessas construções, é isso, na sua concepção? Eles já apareceram, tinha em Itajaí, começou estudos, há muito tempo atrás já tinha recebido até de armadilhas que tinha por aí, né? Até caiu aqui uma vez perto, num ponto de ônibus, caiu em cima de uma moça, era um escorpião marrom, ela esperando o ônibus, né? Caiu. Então, tem 2 espécies, na verdade tem mais espécies, mas tem 2 mais famosas aqui, que é o marrom e o amarelo. Então, o que acontece? Eles já estão, mas assim, começou a ser mais visualizados até por ter mais pesquisas à noite. Né? Antes era mais diurno, então tu nem sabia que tinha, né? Mas aí eles começaram a aparecer já faz algum tempo. E aí o que está acontecendo exatamente, são mais notados. E qualquer mexida, assim, tu faz uma construção, tu desmata, tu altera o local, né? Mexe ali, eles correm para outro lugar, né? Altera o ambiente e eles começam a se locomover. O senhor mencionou sobre saídas à noite para encontrá-los, né? Essa é uma outra curiosidade no comportamento dos escorpiões, que é o fato deles refletirem a luz UV. Por que disso, professor? Isso é um mistério. O pessoal tem bastante polêmica, diz que eles são... Por exemplo, né, aguentam a radiação, até uma bomba atômica, mas, na verdade, como está escondido... Eles ficam escondidos embaixo na terra, então eles vão ser resistentes a bastante produtos, químicos também. Se tu jogar veneno, não vai atingir tão facilmente, né? Porque eles ficam escondidos, a respiração é lenta, o metabolismo. Mas esse mistério da ultravioleta, deve ser característica da química da carapaça, né? Então, é uma curiosidade, vamos dizer, né? Não é uma consequência, né? Ela é capaz de fazer isso, mas não é o significado biológico ou como que isso apareceu, o porquê.
bem curioso ainda, ninguém, né? Apareceu, né? Apareceu. Então, muito interessante. Professor, o senhor mencionou algumas pesquisas, né, que são feitas com essa temática em específico. Aqui dentro da universidade tem algo que vocês têm trabalhado com relação a isso? Alguma análise da nossa região a respeito dos escorpiões? Eu entrei em contato com o pessoal até para ver se futuras perspectivas, né, para aqui na região. E eu recebi a resposta ontem, então ainda estou analisando, mas a gente tem a proposta, assim, de educação. Também a ideia o monitoramento já tinha sido feito há uns 3 anos atrás. Uma aluna fez um TCC e mapeou a distribuição deles em Itajaí. Tinha 3 a 4 pontos, bairros que tinha, né? A Brava e aqui mais para o interior. Mas aí tem estudos, a gente sempre acompanha, né? Faz entrevista, né? Há muito tempo. Mas sempre tem, se alguém souber de alguma coisa, quiser ajudar também. Sim, mandarem contribuições é muito importante. É interessante falar a respeito disso, porque é algo que as pessoas, quando ouvem, ficam muito assustadas, né, professor? Na sua concepção, de que forma que isso pode ser controlado, esse aparecimento de escorpiões? Então, o principal que está acontecendo é exatamente evitar entulho, lixo. Então, por exemplo, uma coisa que pode acontecer é se a pessoa joga veneno. Tem muito aqui, ouvi falar que tem, aí tu joga veneno na barata e mata a barata, eles acabam se deslocando. Então tem que tomar cuidado com as iniciativas, né? Tem que saber o que está fazendo. Então, para a pessoa evitar mato, evitar entulho, lixo, né? Acumulado, abandonado, terreno baldio. Por exemplo, uma coisa que tem muito é mato. Então não adianta tu soltar a galinha, tentar controlar se tiver muito mato, porque aí não dá conta mesmo, né? Então a gente tem que cuidar dessas iniciativas. Então a ideia é tu evitar greta, afastar roupa ou cabide ou sapatos, camas da parede, por exemplo, onde tiver muito, né? Fazer a manutenção, cuidar bem, aparar o mato e barata também. Então, imagina, uma barata é quase o tamanho do escorpião. Então, se ele comer uma, né, é alimento para bastante tempo ali para eles que estiverem ali. Professor, e falando um pouquinho das características, né, dos escorpiões, para quem de repente não tem muito conhecimento e não sabe reconhecer, eu tenho um pouco de dificuldade com relação a isso. Quais são as características dos escorpiões? Às vezes ele pode ser confundido com algum outro animal também? Não, em geral eles são até difícil de visualizar porque eles são mais noturnos, né, mas então são parentes das aranhas, surgiram há mais de 400 milhões de anos, 450 milhões de anos. São parentes das aranhas, né? Então, a respiração deles eles têm umas fendas e o metabolismo é bem lento. Então, por isso que veneno não vai adiantar muito. Um spray para barata não vai matar tão facilmente o escorpião. E até se tu tira ele perto do veneno, ele já se restabelece muito bem, né? Então, outro bichinho morreria, mas eles conseguem. Então, o corpo é alongado, tem o famoso ferrão, né? O aguilhão, que a gente chama, o telson, onde injeta a peçonha, onde tem a peçonha, o veneno. Então, eles, né, alguns, como eu digo assim, tem que tomar o problema maior do acidente com criança, abaixo de, por exemplo, 7 anos, a chance de acidente é maior, né, para idoso e para criança. Então, né, tomar cuidado com isso. Nas nossas espécies, um é amarelinho, bem claro, assim, uma cor de gema, mais ou menos, mais clara, e o marrom, ele tem umas faixas escuras nas pernas e na garra. Professor Ricardo, para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui hoje sobre escorpiões, se alguém de repente for picado, quais os sintomas, tratamentos e o que deve ser feito com esse escorpião? Qual é o tratamento correto nesse caso? Como aranha e escorpião, a gente sempre... O acidente, no Brasil, ocorre mais ou menos 300 a 400 por dia acidentes com escorpião. Tá? Até 2019, os dados, né? Chega a ter 400 acidentes. E é menos de uma morte a cada 3 dias. Então, é bastante acidente, menos morte, né? Mas qualquer caso de picada tem que ser acompanhado até imediatamente, nas primeiras 2 horas, já tentar o procedimento, ir no hospital de referência, né? A gente pensa, só está doendo, faça isso, faça aquilo, né? Então, evitar qualquer iniciativa assim, põe borra de café, passa álcool, alguma coisa, né? Faça torniquete, chupa, evite qualquer coisa disso, né? Lava e vai para o hospital. E nas primeiras 2 horas é bem significativo, ainda mais para criança e idoso, né? Então não fique, não está dando nada, né? E ainda mais se começar a doer o
o membro todo, por exemplo, picou no dedo e está se alastrando, é mais grave ainda. Então, não tomar nenhuma iniciativa e observar, né, ter esse cuidado. Geralmente, o sintoma é sudorese no local, o pelo pode ficar eriçado, os cabelinhos, assim, né? A dor, bastante dor, e pode ficar, assim, inflamado, com água, por exemplo, com líquido. Então, aí já qualquer picada de aranha ou escorpião, sempre... Imediatamente. Não fica, e observe por 3 dias, pelo menos. Tá? E procurar um acompanhamento médico aí, não sem inventar moda, né? Não inventar moda e não ficar também, vamos ver o que vai dar, né? Não deu nada agora. Eu tenho uma picada de aranha aqui, ó, que já está, né? E já faz tempo, e ela volta, então sempre a gente tem que cuidar disso. Tem que cuidar e acompanhar. Professor Ricardo Corbetta, obrigada pela presença aqui no Escolas do Conhecimento, hoje trazendo esclarecimentos sobre os escorpiões, e fica as dicas para você que nos acompanhou hoje aqui no programa. Até a próxima, esse foi o Escola do Mar Ciência e Tecnologia com a gente hoje aqui no programa.